Como vai, fera? Fórmula do sucesso. Estamos aqui com mais um encontro tratando do tema orientação e localização. A aula passada nós vimos aqui os pontos de orientação geográfica, vimos a importância dos mesmos em relação à definição, o conhecimento, o reconhecimento, a identificação no espaço geográfico, a partir justamente da perspectiva astronômica. Por exemplo, a direção aparente do Sol, as constelações. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais da perspectiva astronômica, só que numa abordagem mais de localização. E nesse sentido é importante destacarmos que a localização ela precisa ser feita com base em algumas referências. E quais são essas referências? Para localizar pontos na superfície da Terra, você deve estar lembrando que é necessário reconhecer ou reconhecê-los através também de um sistema. E agora, um sistema que é justamente aquele que envolve o nosso planeta de maneira imaginária, através de linhas traçadas. Acompanhe comigo esse primeiro quadro. Nós temos aqui duas ilustrações que mostram justamente a ordem de linhas imaginárias que são utilizadas para referência à localização na superfície da Terra, os meridianos e os paralelos. Por definição, você lembra o que são meridianos e o que são paralelos? Bom, podemos dizer que os paralelos, representados parcialmente aqui na figura do lado direito, são círculos imaginários que dão a volta completa em torno da Terra. Esses paralelos, eles se baseiam justamente na direção, ou melhor dizendo, na orientação equatorial. E a linha do Equador está justamente aqui, nessa parte intermediária, dividindo o nosso planeta em duas metades iguais, ou seja, dois hemisférios, como você bem sabe. Os paralelos, portanto, são círculos, assim como o Equador, e situados a distâncias regulares entre si, também dando uma volta completa em torno da Terra. O eixo terrestre, ou eixo de rotação, é o referencial para o traçado do plano equatorial, uma vez que esse plano, o plano da linha do Equador, é perpendicular ao eixo. Um outro ponto a destacar é que também o eixo da Terra, ele conecta os dois polos e o plano equatorial se encontra à mesma distância dos polos. Como você observa aqui na ilustração, há uma distância angular de 90 graus entre o plano equatorial e, portanto, as extremidades do eixo. A partir da linha do Equador, nós temos, portanto, traçados na superfície da Terra a cada grau de distância, embora não seja isso o que esteja exatamente aqui ilustrado, até pela grande quantidade de informações, mas a cada grau de distância do Equador, nós temos um círculo imaginário traçado até o valor máximo dos polos. Assim sendo, são, portanto, 90 paralelos situados na metade norte do planeta e 90 paralelos situados na metade sul. Quando nós falamos em metade norte, estamos, obviamente, nos referindo ao hemisfério norte. Quando falamos na metade sul, estamos nos referindo ao hemisfério sul. Portanto, repetindo, para cada grau de distância a partir da linha do Equador até os 90 graus de latitude norte ou sul, nós temos um paralelo, ou seja, um círculo imaginário traçado, formando, portanto, uma quantidade total de 180 paralelos. 90 paralelos na metade norte, 90 paralelos na metade sul. Uma outra observação importante é que quando falamos em hemisférios norte e sul, nós podemos também ter outras denominações atribuídas a estes hemisférios. Por exemplo, o hemisfério norte, ele também pode ser chamado de hemisfério setentrional.
melhorar um pouco a nossa escrita aqui. Hemisfério setentrional. Ou ainda de hemisfério boreal. E o hemisfério sul, por sua vez, pode ser chamado também de hemisfério contrário de setentrional, meridional. Ao mesmo tempo, este hemisfério pode ser chamado, contrário de boreal, você certamente lembra, hemisfério austral. Ok? Portanto, os termos boreal e setentrional são aplicáveis a hemisfério norte e meridional ou austral aplicáveis a hemisfério sul. É importante destacar que os termos boreal e austral, eles são termos invariáveis do ponto de vista geográfico. Enquanto setentrional e meridional são termos que podem sim variar, e nós podemos dizer, por exemplo, que uma localidade é setentrional ou meridional independentemente da linha do Equador, é o caso, por exemplo, né, fazendo-se aí uma comparação, podemos dizer que Recife, se nós traçamos uma linha, né, dividindo o Brasil, o território brasileiro nas metades norte e sul, uma linha imaginária qualquer dividindo, portanto, o Brasil em duas metades, Recife seria uma cidade, uma localidade setentrional no território brasileiro. E São Paulo, por exemplo, seria uma localidade meridional. Mas do ponto de vista astronômico, não é? Nessa perspectiva geográfica, eu não poderia, por exemplo, dizer que Recife é uma localidade boreal. E por que não posso? Porque apesar da distância, Recife, assim como São Paulo, está ao sul da linha do Equador, você observando isso no mapa do Brasil. Portanto, Recife e São Paulo, apesar dessa distância, são duas localidades austrais. Elas estão ao sul da linha do Equador. Eu só posso me referir, portanto, a qualquer localidade como uma localidade setentrional, ou melhor dizendo, boreal, se ela estiver ao norte da linha do Equador. Aqui no Brasil nós temos uma única cidade, uma única capital, localizada completamente ao norte da linha equatorial, que é Boa Vista. Você deve lembrar, Boa Vista é a capital de... Pensou agora? Capital de Roraima, ok? Temos também a cidade de Macapá, no Amapá. Só que aí, numa situação bastante interessante, Macapá ela é atravessada pela linha do Equador. Parte da cidade está no hemisfério norte, parte está localizada no hemisfério sul. Vamos voltar para o quadro e falar um pouco sobre os meridianos. Acompanhe comigo. Portanto, voltando aqui ao nosso quadro, nós observamos agora o traçado dos meridianos. O traçado numa perspectiva um tanto diferente, né, em comparação aí com o traçado dos paralelos. Essa perspectiva diferente nos dá, portanto, né, a ideia de que o globo terrestre agora apresenta outras linhas imaginárias em uma nova perspectiva, né, e que vão nos ajudar justamente na localização de pontos na superfície do planeta, já que este é o objetivo, né, pelo qual se utiliza os meridianos e paralelos. Bem, observe, né, que os meridianos eles estão aqui conectando os polos entre si. Cada meridiano está conectando um polo ao outro. É importante frisarmos que a continuidade do traçado que envolve o globo terrestre não é feita de forma contínua pelo mesmo meridiano. O que estou querendo dizer com isso é que nenhum meridiano dá uma volta completa em torno da Terra. Portanto, a definição de paralelos não se aplicaria a meridianos. Enquanto paralelos são círculos imaginários que dão uma volta completa em torno da Terra, os meridianos são apenas semicírculos que conectam um polo ao outro. E, portanto, a volta contrária, não é? Ou o lado oposto, é complementado por um outro meridiano, ou um antimeridiano. Dessa maneira, você há de deduzir que, considerando que a partir de um meridiano principal, de um meridiano central, que você certamente lembra o nome dele, é o meridiano de Greenwich, muito bem. A partir do meridiano de Greenwich, nós temos um meridiano a cada grau traçado na esfera terrestre. Sabendo que cada um deles é um semicírculo,
teremos uma quantidade que será o dobro da quantidade de paralelos. Vimos há pouco que os paralelos, que são círculos completos, eles formam uma quantidade total de 180. Os meridianos, portanto, que são semicírculos, formarão uma quantidade de 360. Portanto, são 180 paralelos mais 360 meridianos. Acompanhe comigo uma outra imagem. Essa imagem, ela apresenta ou representa justamente a funcionalidade do traçado dos paralelos e dos meridianos, que é justamente o objetivo de encontrarmos, definirmos pontos na superfície da Terra. Temos aqui em destaque um ponto, o ponto P. Esse ponto está em uma determinada localização geográfica no globo. E aí se observa, justamente a possibilidade de termos distâncias de referência a partir da localidade onde nós temos o ponto P. Por exemplo, observamos aqui a linha do Equador e também o meridiano principal, ou meridiano de Greenwich. Em matéria de latitude, esta é uma coordenada geográfica que define a distância de um ponto na superfície da Terra até a linha do Equador. Portanto, a distância do ponto P até a linha do Equador define o que nós chamamos de latitude de P. Essa latitude, se traçada, como fiz aqui para você, se tracejado, conectando o paralelo onde se encontra o ponto P à linha do Equador, se chama, ou se define por um arco de meridiano. Por que um arco de meridiano? Observe que a linha que está conectando P aqui até o Equador é uma linha que está no traçado ou na direção de um meridiano. Portanto, conectando o paralelo de P, observe novamente, até a linha do Equador. Então, a latitude, que é a distância de P até a linha do Equador, se define por um arco de meridiano. Arco, uma forma geométrica que está relacionada justamente a uma linha traçada na esfera terrestre. Já de P, ou do seu meridiano, até o meridiano principal, ou o meridiano de Greenwich, nós temos uma distância angular, com uma latitude, denominada longitude. Essa longitude traçada, representada na superfície da Terra, é também definida por um arco. No caso, agora, um arco que está na perspectiva de um paralelo. Portanto, longitude é definida por um arco de paralelo entre o meridiano do ponto e o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, como você observa nesta ilustração. Desta maneira, entendemos que latitude e longitude são coordenadas geográficas, que juntas possibilitam o encontro de um ponto na superfície da Terra e complementam, portanto, a informação da orientação que nós trabalhamos na aula anterior, fazendo ou criando a possibilidade do homem, portanto, definir direções, se orientar e, ao mesmo tempo, localizar alvos de interesse ou até mesmo se localizar na superfície da Terra. Para efeito de orientação e localização geográfica, há uma modernização muito grande dos instrumentos, dos elementos, como é o caso, por exemplo, do Sistema de Posicionamento Global, o GPS, que nós trabalharemos em algumas aulas adiante. Ficamos por aqui, portanto, neste nosso encontro e aguardo você no próximo. Um grande abraço.